Olá, turma, tudo bem? Eu sou a Jennifer, sou tutora de vocês da unidade curricular 7, né? A unidade de técnica de produção vegetal. Vou acompanhar vocês esse semestre. Sou engenheira agrônoma formada pela Faculdade Metropolitana de Anápolis, sou graduada na Fama. Sou digital média da Vital Consultoria, é uma empresa de consultoria financeira voltada mais para as propriedades rurais, né? Para o agronegócio. E atualmente estou como analista de dados agrícolas da Fazenda Xangri-Lá. Bom, eu vou ser a tutora de vocês esse semestre, espero estar sanando todas as dúvidas e ajudando vocês aí nessa caminhada, certo? Bom, o assunto que eu trouxe hoje para essa aula é sobre o agronegócio sustentável, né? O que vem a ser o agronegócio sustentável e qual a importância dele para a gente hoje, como profissionais do agro, né? É importante a gente saber esse tema, tá ok? Vou trazer a ementa do curso para vocês, como surgiu o ecodesenvolvimento, né? O que é o ecodesenvolvimento, o conceito de desenvolvimento sustentável, que é bem importante a gente entender isso, para a gente entender e saber o que é o agronegócio sustentável, sistemas de produção e técnicas de produção, que estão dentro do agro, tá? Então é importante a gente aprender aí desde o início, né? O que houve, o que ocorreu, para dar aí dar esse tema de sustentabilidade para o mundo hoje. Tudo iniciou aí na Revolução Industrial, né, com a produção escalonar, né, a produção em alta escala aí das coisas, né, de roupa, de sapatos, de automóveis, né, a indústria, né, evoluiu, a revolução das máquinas, né, a vapor, gerando muita oportunidade, gerando emprego para o povo, e isso nos gerou aí o êxodo rural, né? Que é a saída do povo, a saída do campo, do pessoal do campo para a cidade, atrás de oportunidade, atrás de melhor de qualidade de vida. Então, acabou gerando o êxodo rural. Com isso veio fatores negativos também, né? Negativos. As pessoas foram atrás de oportunidade, mas não havia oportunidade para todos, né? E com isso criou-se, dentro do êxodo rural, criou-se aí a migração de pessoas, o fluxo grande, fluxo de massa de pessoas para as cidades, gerando os grandes centros urbanos, né? Gerando aí as capitais, os centros urbanos muito lotados, muito cheios, o que aumentou na poluição, produção de lixo, né? Não havia oportunidade para todos, infelizmente. Naquela época a tecnologia não era avançada como é hoje, a situação, a realidade era bem diferente. E isso gerou pobreza, que gerou a fome, né? E aqui está a origem da sustentabilidade, né? São esses fatores aqui, ó, que deu origem aí ao desenvolvimento sustentável, né? Aí, seguindo, isso vem desde 1970, o tema de sustentabilidade. Desde 1970, ambientalistas e cientistas começaram a estudar sobre isso porque viram, né, o desenvolvimento rápido e não planejado da economia, né, gerando aí o esgotamento dos nossos recursos naturais, o aumento da produção de lixo, o aumento da produção de emprego, de várias coisas, né? Aumento da produção da economia, aumento da produção de alimento. Então, acabou gerando a deterioração do nível de vida. As pessoas ficaram às margens da sociedade e começaram a ter fome, e isso gerou uma preocupação. Então, desde 1970, vem se estudando esse tema, que deu origem ao ecodesenvolvimento, né? Esse foi o primeiro tema, o primeiro nome para a sustentabilidade. Em 1987, a gente entra aí com o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Com o conceito de sustentabilidade, que é você passar pelo lugar, você passar pela terra, passar por aqui, sem deixar, né, marcas, sem provocar
as marcas aí para nossa geração futura, né? Que nada mais é do que as ações humanas que visam suprir as necessidades atuais dos setores, bem sem comparecer, né, sem comprometer o futuro das próximas gerações, e a gente passar por aqui sem comprometer os futuros dos nossos filhos e dos nossos netos, né, deixando tudo intacto, tudo como a gente recebeu, a gente tem que deixar, né, os nossos recursos naturais e tudo mais. Então, a sustentabilidade ela foi baseada em cima de 3 pilares. Integrar, desenvolver e conservar. Integrar seria na parte social, da qualidade de vida das pessoas, né? Desenvolver vem aí dentro da parte econômica, que é a viabilidade econômica para essas pessoas, e conservar, que nada mais é do que a preservação, né, do nosso meio ambiente, do nosso capital que a gente tinha, né, nosso capital natural. Bom, dentro disso tudo, dentro dos problemas que foram surgindo, a gente foi tentando achar, né, soluções para esses problemas. E uma dessas soluções foi a Revolução Verde, que foi a revolução, que foi a solução achada para matar a fome, né? Seria aí a bandeira que acabaria com a fome do mundo, né? A revolução nada mais é do que a produção de alimento em grande escala. Da mesma forma que aconteceu lá na Revolução Industrial, isso veio para o agro também. A Revolução Verde seria a produção de alimento em grande escala, né, em grande quantidade. Com isso, a gente acabou gerando outras desvantagens também. A gente tem aí o uso indiscriminado da terra. Começou-se a produzir e não a cuidar, né? A gente produzia, a gente tinha mais, abria fronteiras, mas a gente não cuidava daquilo que tinha, né? Não cuidava do solo, não cuidava do ambiente, e isso foi degradando a terra, foi tirando, ali, saturando toda a terra. E daí veio também as fronteiras, né? Abrir fronteiras agrícolas, né? Que é o que a gente tem hoje no Goiás. O Goiás foi uma fronteira aberta pelos sulistas, né? Que veio subindo com as lavouras e desbravou aí o nosso cerrado. Bom, viu-se que isso também era uma problemática e foram criadas então as políticas de boas práticas, né? O que são as políticas de boas práticas? São os sistemas de produção sustentável. Com a produção de alta escala, com o uso indiscriminado da terra, começou a gerar aí as degradações do meio ambiente, as degradações de pastagem. Então surgiu dentro disso a necessidade de criar sistemas de produção que fossem sustentáveis. E dentro deles a gente tem a agricultura orgânica, a produção integrada e a integração. A integração é a lavoura, a pecuária e a floresta trabalhando junto, todas as 3 modalidades, certo? A gente tem aí a agricultura orgânica, que é um dos sistemas, né, de produção sustentável. A gente também tem a biodinâmica, entre outras, que são princípios, esse sistema é baseado em cima de princípios ecológicos, utilizando de tudo de recurso natural, sem utilização de algum tipo de agroquímico agressivo, né, de adubos químicos. Tem as suas legislações. A agricultura orgânica ela tem as suas legislações, tem as suas regras de como servir, tudinho. A inutilização de transgênico, tá? Não se pode usar transgênico, muda ou semente de transgênicos, de organismos modificados. Dentro da agricultura orgânica, ela busca mais sementes que sejam rústicas, né? Que tem uma rusticidade maior, de origem e tal, mas os transgênicos eles são livres de transgênicos. Tecnologias de processo, que é a integração entre solo, planta e ambiente, por isso que a maioria dos orgânicos são feitos em estufas, né? Que aí a gente consegue ter aí o controle do ambiente, né? Dando à planta um ambiente melhor e uma ligação, uma relação entre solo, planta e ambiente. E a utilização de recursos naturais disponíveis no local, né? O que é isso? É o adubo
que você vai utilizar natural lá da criação dos seus animais, né? Fazer aí os seus pesticidas, né? Com recursos naturais, com plantas, né? Repelentes e tudo mais aplicado dentro das suas lavouras para que seja totalmente livre de químicos. Isso é isso que a agricultura orgânica traz para a gente. A gente também tem outro sistema, que é a produção integrada. A produção integrada é um dos sistemas mais modernos que a gente tem, certo? Porque ela compreende do início da cadeia, desde antes da porteira até dentro e depois da porteira. Ela pega todo o sistema de produção, toda a cadeia agrícola ela vai pegar. Não só é a parte agrícola, não só a parte ali de produção de alimento, mas como também a parte de legislação trabalhista, né? Tudo tem que ser respeitado, o desenvolvimento humano, a segurança e capacitação dos trabalhadores, o manejo a ser usado, as técnicas agrícolas e pecuaristas a serem usadas, né? Sanidade e bem-estar animal, responsabilidade ambiental, que é a conservação do meio ambiente, as técnicas que se usam, né, para conservação ambiental, rastreabilidade dos seus produtos, né? A produção integrada ela veio da necessidade da exportação. Como o Brasil é um país que exporta uma grande quantidade de matéria-prima, então houve-se aí leis que surgiram, né, de países de fora, né, que a gente precisa atender para poder exportar. Então entrou aí a produção integrada. Ela vai acompanhar desde o início da cadeia, desde a produção da matéria até o produto final, né? A gente pode pegar a cadeia de bovino de corte, né? Desde aí ao nascimento, desde do boi, da vaca, né? As boas práticas praticadas, né? O manejo responsável daqueles animais, a rastreabilidade da carne, né? Até o abate, da forma que foi abatido, tudo certinho, para ver que se adequa à norma que esse país propôs para poder fazer exportação, certo? Então, é um pouco complexo, mas é um dos sistemas que são bem, que eu vou falar assim, bem completos, né? É complexo, mas é bem completo ele. E a gente tem também as integrações. As integrações aí, como eu falei, é a lavoura, a pecuária e a floresta, né, trabalhando junto. Apresenta grandes vantagens esse sistema, né? O produtor ele vai ficar com a renda diversificada, né? Ele vai ter mais de uma atividade para ele se adequar, para ele ter manejo ali. Essas atividades pode ser a pecuária, a floresta, a lavoura. As três integradas juntas ou uma integrando com a outra. A lavoura com a pecuária, a lavoura com a floresta, a pecuária e a floresta, ou todas as três juntas. Isso vem desenvolvendo, é mais recente também, está em crescimento ainda e vem desenvolvendo aí grandes resultados, né, de sustentabilidade, de preservação ambiental aí dentro do agronegócio sustentável, tá? A gente também tem, né, dentro das lavouras, as técnicas de produção, né? Dentro do campo, temos aí o plantio convencional e o sistema de plantio direto, né? O sistema de plantio convencional vem lá desde a Revolução Verde, que são as monoculturas, né? As grandes plantações, as grandes lavouras de uma cultura só. E o sistema de plantio direto, que a gente tem a técnica de plantio direto, rotação de cultura e adubação verde. Nosso plantio convencional, ele trata de práticas convencionais, que é o revolvimento do solo, o plantio sem cobertura do solo e o excesso de maquinários, que acaba gerando aí a compactação do solo, né? Frente a isso, nós temos o plantio direto. Nosso sistema de plantio direto. Que o que é? É o solo coberto, né? Aqui, se vocês conseguem ver aqui,
que a plantadeira está passando, está semeando em cima de um solo totalmente coberto, né, na palhada, é o plantio na palhada, traz o benefício para a gente aí de retenção de água, né, faz com que a água fique ali no solo, temperatura do solo sem elevar, né, em dias quentes, a gente tem uma boa temperatura de solo, porque a palhada não permite a evapotranspiração, né, do solo, uma umidade boa, um teor de matéria grande por causa da decomposição de palhada e pouco revolvimento de solo. Às vezes tem ali um revolvimento apenas da plantadeira para colocar ali a semente no solo. Para frente aqui a gente tem também uma das técnicas é a rotação de cultura, né? São culturas alternadas, né? No decorrer da lavoura, da safra, aliás. Isso é bom, traz o benefício porque diminui o índice de pragas e doenças dentro das culturas, né? A cultura da soja tem uma praga, a cultura do milho tem outra, a cultura do feijão tem outra, então isso reduz o índice de doença e de praga na lavoura, certo? Fixação de nutrientes, né? Porque você sempre vai pôr uma leguminosa, vai pôr uma outra cultura que complementa a outra, né? E a diversidade de microbiotas nos solos, né? No solo, que é aí a quantidade de bichinhos, né, dos agentes benéficos, né, do solo. A gente também tem a adubação verde, junto a essas práticas, que aumenta a fertilidade do solo, né, a reciclagem de nutrientes. A planta, ela pega o nutriente que está no solo, ela transforma esse nutriente e aí ela vai voltar para o solo de novo. Ela vai voltar dentro, né, com a planta aí, ela vai voltar aí trazendo a reciclagem de nutrientes na decomposição, né? Isso sobe o teor de matéria orgânica, aumento também da microbiota, de bactérias, dos agentes benéficos aí ao solo. E rentabilidade do nitrogênio, porque vai fixar, muitas plantas leguminosas mesmo, vai fixar maior nitrogênio no solo, né? Vai fixar o nitrogênio no solo. E aí o nosso produtor ele vai gastar menos com nitrogênio na aplicação de adubação, certo? Porque o seu solo já vai estar bem arrumado, bem preparado aí de nutrientes, né? E a gente tem também, que é uma das políticas de boa prática, né? O poupa-terra. O poupa-terra nada mais é do que um conjunto de tecnologias adotadas, né? De tecnologias do setor produtivo, certo? Seja ela de baixo ou alto custo, que permite incrementos sustentáveis, ou seja, são tecnologias adotadas lá dentro da porteira, né, que vão trazer aí a sustentabilidade, uma produção sustentável para a fazenda, certo? Para a produção. Aí a gente tem aqui, o que ela traz para a gente? Ela precisa ser sustentável, ela precisa ser uma tecnologia que vai usar uma menor área e produzir mais, certo? A gente não precisa ir abertura de novas áreas para produzir mais, né? A gente tem um exemplo de tecnologia poupa-terra, a produção, a técnica de plantio direto, né? É uma tecnologia de poupa-terra. Através do plantio direto, você aumenta a sua produtividade, né? Saindo de um plantio convencional para o plantio direto, você vai aumentar a sua produtividade sem abrir novas áreas. A gente tem também a genética, né? Melhoramento genético, né, que você, com boas sementes, né, com sementes adequadas àquele local, àquela altitude, né, aquele lugar, você vai ter aí uma boa produção sem ter que abrir mais áreas, né, sem ter que degradar, sem ter que derrubar, e etc e tal. Com isso, então, a gente vê o resumo aqui de tudo que a gente viu, né? Aqui a gente vê as integrações, as políticas de boas práticas aqui, reciclagem de embalagem, a rastreabilidade lá dentro da produção integrada, né? O manejo de praga, que é o MIP também, que é outra prática, boa prática agrícola aqui, que está dentro do agrossustentável, a gente não falou, mas também faz parte. E aqui fica a atividade reflexiva para vocês, tá?
para vocês ouvirem esse podcast aí e assistirem ao vídeo e responderem aí quais tecnologias que você já presenciou, né, Poupa Terra, e qual a importância dessas tecnologias no agronegócio, beleza? Boa noite, galera. É isso aí.